Oi, gente, boa tarde. Aqui é a professora Cristiane Calbi com Drops a respeito da área penal. Eu queria deixar hoje um vídeo, né? Vou deixar esse vídeo tanto no meu IGTV como também no meu canal do YouTube a respeito de cálculo de prescrição. Eu sei que vez e outra a gente fica em dúvida se de repente um crime está prescrito, né? Ou se de repente a persecução penal, né? Já de repente também já prescreveu, né? Então eu acho que é bastante bacana a gente fazer essa explanação. Gente, existe assim de forma geral, tá? Duas possibilidades da gente fazer cálculo de prescrição e elas que eu vou falar agora de forma mais assim, geral, mais ampla, né? A gente sabe que existem outras técnicas, a gente até pode conversar numa outra aula, num outro encontro sobre isso, mas as duas que eu quero falar hoje é quando a gente tem uma pena que a gente chama em abstrato e a pena em concreto, né? Então a gente vai atrás dessa prescrição da pretensão punitiva em pena em abstrato, que quer dizer o quê? Quando ainda não teve sentença, né? Então quando o processo ainda está correndo, ou quando ainda o processo nem começou a correr, mas já aconteceu o fato criminoso, né? Claro. E no caso da PPP, né? Prescrição da pretensão punitiva, no caso em pena em concreto, que é quando a gente já tem a sentença. Então a base para a gente fazer o cálculo vai ser a base do que foi dada na sentença, do que foi dado na sentença. Gente, com relação a essa questão da pena em abstrato, ou seja, aconteceu o fato criminoso, né? Aí a gente já sabe que não teve sentença, no enunciado lá do problema aparece que não houve sentença, né? Então a gente sabe que é em abstrato, beleza. Não teve condenação. O fato vai ser o primeiro momento para a gente fazer o cálculo se houve ou não a prescrição. No entanto, a gente tem uma modalidade de interrupção do cálculo da prescrição que é muito importante, que é o recebimento da denúncia, né? Lembra que tem aquelas causas de interrupção e suspensão? A suspensão ela continua correndo, né? Parou o momento da suspensão, quando volta a correr da onde parou. A interrupção, por causa do izinho, a gente pensa no iniciar, né? Então, reinicia a contagem novamente. Então, se aconteceu o fato, aconteceu vários fatos, foi passando o tempo, recebeu a denúncia, interrompe a contagem. Então, começa do zero, né? Então, quanto a isso, é o primeiro momento que eu acho que é bom deixar bem claro para vocês. Tá, gente, a gente tem 4 fases para fazer o cálculo da prescrição se aconteceu ou não na questão do abstrato. Primeira fase, eu vou pegar o caso, o enunciado, ver qual é o crime, vou lá no código ou enfim na lei que seja e vou ver qual que é a pena máxima. Vou dar o exemplo do mais fácil possível. Furto. Simples, né? Caput. 1 a 4 anos. Vou pegar os 4 anos. Beleza. Primeira fase já terminou. Segunda fase, aplica os aumentos de pena e as diminuições de pena. Então eu vou ver, tem aumento de pena porque foi com abuso de confiança, ou sei lá, no roubo, por exemplo, o uso de alguma arma, né? Uma arma de fogo ou arma branca, enfim, concurso de agentes, aí tu vê as possibilidades de aumento ou diminuição de pena. Cuidado, gente, a gente não tá falando aqui de atenuantes e agravantes, tá? É aumento ou diminuição de pena que está previsto no próprio artigo. Então essa é a segunda fase. O aumento de pena tu vai aplicar o máximo e a diminuição de pena vai aplicar o mínimo. Terceira fase do cálculo de prescrição. Usa a tabela, entre aspas, do 109 do Código Penal. Por que eu estou dizendo tabela, gente? Porque se a gente for colocar numa tabelinha, como se fosse do Excel, ia ficar, né, ali os valores. Então, assim, penas acima de 12 anos, prescreve em 20 anos. Penas acima de 8 e menos de 12 em 16. E assim vai. Eu dei o exemplo do furto, né, gente? A banana tá aqui. Dei o exemplo do furto, né, gente? Que prescreve, então, no máximo 4 anos, que é a pena que eu vou pegar. Vamos supor que não teve aumento nem diminuição de pena. Eu vou pegar a tabela do 109 do Código Penal, pode abrir ele comigo, e vai estar lá dizendo menor de 8 igual a 4. Então, prescreve em 12 anos, né? A não ser que eu tenha uma pena que seja menor de 4 anos. Aí sim, eu utilizaria ali a possibilidade de prescrever em 8 anos, por exemplo,
tá? Mas então, menor de 8 ou igual a 4, que é o nosso caso aqui, prescreve então em 12 anos, bastante tempo, né? Quarta e última fase, gente, do cálculo de prescrição em abstrato. Dá uma olhadinha lá no 115 do Código Penal. O 115 vai falar que se na data do fato o agente for menor de 21 anos, não de 18, de 21 anos, a prescrição cai pela metade. Então, nesse caso do furto, ao invés de 12 anos, vai prescrever em 6. E tem também a possibilidade daí da sentença, mas a sentença a gente vai usar só no caso da pena em concreto, né? Que a pessoa, se tiver mais de 70 na hora da sentença, também cai pela metade, mas só para já ir adiantando. E tem um pequeno detalhezinho quanto à questão de que se a pessoa for reincidente, nesse caso a gente vai ter um aumento de 1/3 sobre o cálculo, tá? Tranquilo até aqui? Então vamos para a pena em concreto. Gente, a pena em concreto, como eu falei, é que a gente já teve sentença, né? A gente já teve condenação. E tem um detalhezinho, gente. A gente vai fazer a contagem lá do recebimento da denúncia. Então, não é do fato, é do recebimento da denúncia. Até, né, o trânsito em julgado para acusação. Então, se a acusação, por exemplo, saiu a sentença, a acusação não recorreu, não fez uma apelação ou reze, o que for, né, dependendo da situação ali, começa, então, tem o prazo, que a gente chama do PPP, né, prescrição de pretensão punitiva em concreto, né? A gente pode alegar isso, por exemplo, em grau de apelação, ou de repente numa revisão criminal, enfim, algum outro recurso. A contagem vai ser mais ou menos a mesma, só que ao invés de 4 fases, a gente vai ter 3. Primeira fase, lá no abstrato a gente viu a pena máxima, certo? Aqui a gente vai ver a pena da sentença. Então, vou fazer o mesmo caso, furto. Vamos dizer que o juiz, então, condenou em 2 anos, tá? 2 anos, então é a pena. Primeira parte, 2 anos. Segunda fase, jogo no 109. A mesma tabelinha? A mesma tabelinha. Então, 2 anos eu vou lá na tabelinha. Opa, igual, menor que 4 igual a 2 anos. 8 anos, então prescreve em 8, nesse caso. E terceira e última fase, dá uma conferida no 115, para ver se o autor do fato na hora lá da conduta criminosa era menor de 21 anos, ou se na hora da sentença era maior de 70. Aí a pena pela metade, em vez de 8, 4, né? E a questão da reincidência também cabe aqui, tá, gente? Tranquilo? Entenderam essas duas modalidades de prescrição, de cálculo de prescrição? Qualquer dúvida, manda aí pra gente, tá bom? Até mais!